Quem que é um influenciador que já gosta da sua marca? Quem já usa seu produto? Nenhuma marca dá voz pra ninguém. As pessoas têm suas próprias vozes, mas uma marca pode muito ajudar a amplificar essa história. A coisa que mais me surpreendeu nesse processo todo foram os médios e micro influenciadores performando melhor do que os grandes influenciadores. O que importa é o conteúdo mesmo. Hoje em dia ainda mais, assim, não importa muito quantos seguidores você tem, porque se você coloca alguém pra dançar que é muito grande e essa pessoa não dança, não vai funcionar. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Brand Insights, o podcast que promete trazer para vocês a visão do marketing, principalmente com criadores de conteúdo. Eu sou o Rafael Arte, o seu host barbudo, e hoje trouxe uma pessoa super especial, tô mega animado aqui pro nosso papo, um parceiro não só de negócios, mas com certeza com várias outras afinidades. Queria que vocês conhecessem o Zé. Fala, Zé. Fala. Prazer, irmãozinho. Beleza? Cara, Tudo se apresenta certo? um pouco pro pessoal aí, porque eu acho que você vai falar muito melhor da sua vida do que eu. Boa. Primeiro, prazer, obrigado demais, time, pelo convite de estar aqui hoje. Eu sou o Zé Diogo, todo mundo chama de Zé, muito mais fácil. Eu hoje atuo como diretor do Tinder para a América Latina, mas tenho uma experiência em marketing em alguns outros lugares super legais também. Então comecei minha vida na Red Bull, fiquei na Red Bull 8 anos, depois saí da Red Bull, fui para a Nike. Fiquei na Nike mais 4 anos, e aí saí da Nike, fui pro mundo da tecnologia, entrei na Garena pra cuidar de Free Fire, né? E aí fui pro jogo, pra uma coisa que eu amo também, super game, e aí saí da Garena e fui pro Tinder, que é onde eu tô hoje. Então, em resumo é isso, sei que a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um desses momentos. Cara, Zé, queria abrir aqui te fazendo uma pergunta, assim... você passou por, diferentes mercados, né? E todas as posições que você ocupou provavelmente tem alguma coisa em comum, né? O que foi essa construção em comum que você teve em todas essas marcas que você passou, cara? Cara, eu brinco que eu dei sorte de trabalhar em empresas muito conhecidas, né? Assim, então eu acho que talvez o ponto em comum seja o amor que as pessoas têm às marcas que eu trabalhei, né? Então, quando eu comecei na Red Bull... Todo mundo tem, meu Deus, a Red Bull, a empresa mais incrível, o cara salta da estratosfera, ele faz lá, pula, tudo. Aí quando eu fui pra Nike, é um absurdo, né? O amor que as pessoas têm pela Nike, seja por atleta, seja por performance, seja por o tênis que a Nike faz, também é um negócio muito forte, assim, e depois comunidades, né? Então, tá na Garena, entender a comunidade de Free Fire, que é loucura, o que a galera vive diariamente. E o Tinder, tipo, é uma marca super sexy, super legal, diferente, que gera muita curiosidade. Você fala, trabalho no Tinder, todo mundo fala, não, calma aí, me conta um pouco como é que funciona e tal. Então, acho que o amor a essas marcas é uma coisa em comum, assim, de todas. E seguindo aí um pouco o que as pessoas falam, cara, minha primeira pergunta, e acho que pro pessoal de casa também ter essa percepção, cara, como que é trabalhar numa das marcas que tem o maior awareness, assim, do Brasil? Assim, uma coisa que é autoexplicativa, né? Se fala de Tinder, todo mundo tem uma conexão emocional com isso. Queria que você contasse um pouco, acho que não só a sua percepção sobre trabalhar numa empresa como essa, mas, cara, algumas visões assim internas que talvez as pessoas não tenham pelo fato de ter essa paixão enorme pela marca. Boa. Cara, eu sou muito fã do Tinder, assim, eu acho que o Tinder revolucionou algumas coisas no mercado, né? Seja um UX de você jogar pra direita e pra esquerda, que hoje muitas empresas usam, né? Até o formato como as pessoas se conectam, né? Então, o Tinder, ele traz conexões entre pessoas, talvez pessoas que nunca se vissem antes no mundo, se conseguem se conectar lá pelo Tinder. E... eu acho que tem um negócio muito legal, assim, que as pessoas sabem o que é Tinder, as pessoas entendem o que é Tinder, mas cada um tem sua própria percepção. Super. Né? Eu acho que essa talvez seja a dificuldade, assim, alguma coisa que... dentro da categoria de aplicativo de relacionamento, todas as marcas se esforçam muito, que é para mudar um pouco a percepção, até aqui no Brasil, do que é um aplicativo de relacionamento, né? Tem gente que acha que é só para alguma coisa super casual. E aí, se você não quer alguma coisa muito casual, você fala, não vou dar nem a chance. Então, as pessoas acabam não entrando muito. Então, por mais que seja uma marca muito conhecida, quando você vai tentar entender mesmo o que é Tinder, muita gente tem muita percepção diferente sobre a marca. E aí eu acho que esse é o nosso grande desafio, assim. Qual que é de 1000 problemas que a gente tem, tentar definir quais são os melhores pra gente atacar e tentar mudar, né? Então acho que esse é o desafio grande de Tinder aí mesmo, sendo super conhecido. Tem uma pergunta que me vem na cabeça que talvez eu possa fazer para poucas pessoas que trabalham em marcas como essa, né, cara? Mas você acredita que o Tinder, ele
ele tem uma relação até mesmo com essa parte cultural do brasileiro, assim, ela ajudou a gente a construir um formato de relacionamento? Cara, acho super tem. No mundo, né? No Brasil, no Brasil muito forte porque o brasileiro adora internet, adora coisa digital, entra e super acolhe. Mas eu acho que para o mundo inteiro, aplicativos de relacionamento, eles têm um papel fundamental de como as pessoas se conectam e casam e namoram e têm filhos, né? O Tinder tem 11 anos. Se você for olhar hoje, mais de 1/3 dos relacionamentos e de casamentos no mundo inteiro são feitos a partir de aplicativos de relacionamento. Que maluquice. Então, todos os últimos 11 anos que a forma que as pessoas se relacionam mudou muito, né? Com tecnologia, com tudo. Então, é muito legal você entender ou ouvir todo dia, eu recebo no LinkedIn, Instagram, em algum lugar, putz, casei, ou tô namorando por conta do Tinder, ou conheci fulano ali, e é muito legal isso pro nosso dia a dia, assim, ele te dá uma inspiração, é diferente de vender um produto, você tá vendendo conexão, assim, é muito legal, é super gratificante o dia a dia, assim, então isso é bem diferente de qualquer outro lugar que eu trabalhei. E assim, quando eu olho o seu background, que, cara, é um currículo invejável, daqui a pouco falaremos mais sobre isso, mas eu vejo que são todas marcas que têm muita aderência com o digital, né, cara, como um todo. Sim. E aí é impossível, né, faz parte do nosso podcast, ter essa visão de criadores de conteúdo, assim. Então, durante toda a sua jornada nas marcas que você passou, você teve intersecção com a parte de criadores / influenciadores, e como foi a sua experiência com isso? Boa. Eu acho que é muito legal, porque eu trabalhei há algum tempo já na empresa e eu vi muito o mercado mudando. Como as coisas foram amadurecendo. Super. E ainda estão em processo de amadurecimento, né, pra mim aqui, mas como as coisas foram amadurecendo. Então lá na Red Bull, a forma que trabalhava com influenciadores, né, era bem diferente, era um formato muito de construir relações com as pessoas. Então, pessoas que tinham afinidade com a marca eram chamadas para evento, eram chamadas para curtir, para uma viagem, para ir para algum lugar, e você começava a desenvolver relacionamento com essas pessoas, porque era uma marca muito forte e as pessoas também queriam estar ali perto. Pra Nike era muito diferente também, é uma marca tão desejada que se você tem um tênis super exclusivo e você manda pra alguém também, super. Você já conquista muito, porque é sobre exclusividade, né? Então cria essa relação e paixão com a marca ali. Pra Free Fire eu acho que foi onde eu mais tive a virada de chave sobre influenciadores e criadores de conteúdo ali, porque o jogo só deu certo porque existe essa galera. Super. Né? E eu acho que isso até pode ser um tópico ali mais pra frente, porque isso é muito legal, assim, sobre como criadores construíram a marca, né? E depois, até quando eu entrei como marca lá, era até super difícil como você despluga a comunidade e criadores de conteúdo do que você quer construir como marca ali pro jogo em si, né? Isso é muito difícil, foi uma coisa que o Brasil construiu do zero ali. E pra Tinder também, eu acho que hoje a gente trabalha com influenciadores muito pra tentar naturalizar, falar, entender quais pessoas que realmente usam, trazer essas pessoas pra perto, porque falam muito melhor sobre o produto. Então, acho que trabalharam de formas diferentes, mas dá pra ver a evolução do mercado pra esse lado de criadores. E assim, eu tenho uma dúvida que aí é de coração, né? Como você é um insider ali, acho que você vai me responder bem. Por exemplo, quando a gente tá falando de Garena, né? Free Fire. Existe o que é interesse da comunidade, como desenvolvimento de features, enfim, esse tipo de coisa, e tem o que é interesse da companhia. E o que eu percebo, olhando esse segmento, é que toda vez que a empresa não seguir o backlog, né, dessa comunidade, você tem um atrito muito grande, cara. Acho que Tinder, né, nem tanto, porque como tá desbravando ainda, e essa comunidade é uma comunidade que talvez ainda não se converse tanto quanto de games. Como que era isso, cara? Porque você observava essa comunidade de jogadores, você viu o que eles queriam e você tinha que ter uma priorização, assim. Como que funcionava? Cara, 100% um pouco disso que você falou, assim, a comunidade ditava um pouco qual que era o caminho que eles queriam pro jogo, né? E se você fazia alguma coisa como empresa diferente, era só xingamento ali, né? Então é muito legal observar esse processo. Eu acho que, contando até um pouco do processo do que foi Free Fire. Free Fire era um jogo, né, e que existe aqui, gigantesco hoje no Brasil, um dos principais, né, mobile, super acessível. E ele começou a estourar no Brasil porque ele era acessível e deu, né, uma voz, na verdade, ou amplificou a voz dessa galera que estava nas comunidades, que às vezes não conseguia jogar um jogo de
computador, porque era muito pesado, muito caro. E aí você começou a jogar um jogo de celular e você começou a fazer live daquilo, você começou a criar conteúdo em volta de um jogo que finalmente era pra você. Né? E aí isso foi o boom, assim, porque você começou a abrir para uma gama de pessoas que talvez não tinham acesso antes. E isso começou a bombar, porque bomba muito mais rápido, começa a estourar muito mais, você começa a ter muito mais conteúdo gerado sobre aquilo, você começa a ter muito mais gente falando sobre aquilo, e muita gente se apaixonando mais por aquilo. Então, você tinha, né, semanalmente ali alguns lançamentos que a própria empresa fazia, de evento, de qualquer coisa, que a comunidade fala, não quero isso aqui, eu quero isso aqui, ou traz de volta isso. E aí a gente tinha muito como papel, né, do time de marketing lá, entender o que essa galera tava querendo, ouvia ele 100%, eu acho que o Brasil era o time que fazia isso com maestria, assim, de entender comunidade, conversar com o criador, conversar com o que tá acontecendo no chat da sua live pra tentar influenciar de alguma forma o que os jogadores queriam pra tentar trazer isso aqui. Isso meio que era um KPI de vocês? Essa proximidade e esses insights que a comunidade gerava? Sim, tinha um time, né, dentro da Garena que olhava só pra isso, que continua tendo, que olha só pra criadores de conteúdo. Então eles têm lista de criadores de conteúdo que fazem conteúdo para jogo, que fazem conteúdo em rede específica, né? Então tem bastante coisa, assim, em volta do criador de conteúdo, porque esse é o coração do jogo, assim. Isso é muito legal. E pro Tinder, também tem essa questão de comunidade, ouvir o que as pessoas estão trazendo para fazer esse desenvolvimento? Como é que é essa relação mais com esse público? Eu acho que o Tinder é muito legal, porque, assim, as pessoas falam de Tinder o tempo todo. Você falou do awareness aí, né, de Tinder, assim. Então, eu sempre brinco, falo assim, nossa, nosso sonho, às vezes, é aparecer numa nuvem de palavras a campanha que a gente tá fazendo pra Tinder. Porque cara, as pessoas falam de Tinder o tempo inteiro, né? Falam o que aconteceu, contam de um date, contam de uma história. E a gente tem visto, na verdade, principalmente depois do crescimento grande do TikTok, pós-pandemia, um uso diferente das histórias de date. As pessoas estão começando a contar histórias de date de uma forma engraçada, ou um date ruim, ou um date bom, um date que aconteceu alguma coisa, um casamento, conheceu alguém usando passaporte lá fora. Então essas histórias que são muito fortes, essas histórias têm viralizado muito, né? Então você cria, a partir do Tinder, algum conteúdo que deu certo com alguma pessoa, ou às vezes não deu tão certo, porque vira uma coisa engraçada, vira uma história de bar. E esse conteúdo estoura muito. Então a gente tem visto cada vez mais essas pessoas querendo falar de date, né? Tem uma trend no final do ano, que já tá acontecendo uns 2, 3 anos no TikTok, né? Que é do mesmo jeito que você tem o Rapid do Spotify ali, você faz um seu Rapid de dates, né? A pessoa abre um PPT ali e vai mostrando quantos dates eu tive, como é que foi, em qual lugar que eu fui, quantas pessoas foram, qual era o signo de cada um. Então você vê que, às vezes, um match de Tinder pode te gerar vários conteúdos diferentes que podem ajudar você a estourar, e você vai continuar mantendo aquilo ali. A gente tem começado a entender isso um pouco e tentado, a partir, né, da nossa criação do nosso canal de Tinder, que também começou a bombar muito a partir do podcast que a gente fez lá, como a gente fomenta mais esses conteúdos com esses criadores. Então tem funcionado. E assim, cara, uma coisa que eu tenho percebido, e por que eu te perguntei sobre o Tinder dentro da cultura do brasileiro, né? Porque agora vocês começam a ter umas iniciativas de memória afetiva, né? O lance do Beija-Sapo é sobre isso, né, cara? Queria que você contasse um pouco pra gente. Cara, o Beija-Sapo foi muito legal. É um dos projetos que eu sou super orgulhoso, assim, de ter feito. E a gente fez um projeto bem 360, né? Quando a gente olha pro Beija-Sapo, ele veio a partir de um insight do time, de olhar e ver quais eram os conteúdos que estavam funcionando. E a gente também percebeu que um dos conteúdos que estavam bombando eram programas antigos, né? As pessoas estavam pegando os cortes dos programas antigos e subindo no TikTok, no Instagram. Hoje tem uma editoria de conteúdos que é isso aí, né, cara? Isso, você tá revivendo tudo, né? Tem uma que eu acompanho que é muito boa, que são, cara, filmes chineses, que é aqueles meio que nonsense, que o cara narra o que aconteceu lá e ele divide em 3 partes, assim, é super legal, cara. Não, e aí tem voltado muito, né? As pessoas têm falado sobre isso. Por quê? Porque, principalmente, dentro dessa tendência dos anos 2000 aí, uma galera muito nova que não viveu isso, né? E tá querendo viver de novo. Então, um conteúdo que foi feito há 17 anos é novo pra quem tem 18 hoje. Então é meio que você estivesse vendo do zero. Então você pega meio que 2 públicos. Você pega um público com nostalgia, que é um público um pouco mais velho, e você pega um público completamente novo, que nunca viu o conteúdo, que pra ele é novidade. E é um conteúdo super legal, que funciona hoje. Adaptado, óbvio, para questões, né, sociais, questões todas, mas ele funciona muito bem hoje. Eu acho que foi um pouco desse entendimento que a gente tem, né? Eu acho que Tinder é uma marca aspiracional,
que tem criado conteúdo mais, a gente fez o podcast que estourou super, a gente começou a entender que criar conteúdo fazia sentido para nossa comunidade, as pessoas estavam aceitando os nossos conteúdos, a gente falou, vamos sair talvez um pouco de ir para as redes e vamos tentar trazer para TV e tentar fazer com que fosse 100% omnichannel. A gente saía da TV e ia para digital, tinha corte, tinha conteúdo específico em digital, tinha um monte de coisa, então o Beija-Sapo foi um estouro. Né, foi super legal, assim, a volta e o quanto de buzz isso gerou, o quanto de conversa, o quanto de influenciador falou sobre isso, o quanto de gente fazendo react sobre isso. Então, é um conteúdo que a gente não entende mais como só um episódio, né? Ele virou um negócio vivo, né, cara? Ele é vivo. Então, a gente até brincava, né? Putz, antigamente ele tinha quase 1 hora de duração. A gente baixou pra 20 e poucos minutos, só que a gente não olhava ele como 20 e poucos minutos, né? Ele tinha 40 minutos também, porque tinha vários formatos novos pra digital, você tinha formatos que complementavam a história inteira durante uma semana ali, né? Cara, e aqui no nosso podcast, a gente... durante o nosso papo, busca alguns insights valiosos, assim, né? Pra fazer um resumo do que a gente tá trazendo, cara. E pra mim, não sei se você concorda ou se você pode me complementar, acho que um dos insights desse tópico que você tá falando pra mim, cara, é uma questão de proximidade e de entendimento sobre a comunidade que aquela marca tem. O que ela consome, como ela se comunica e principalmente como você, a partir disso, pode absorver informações e utilizar isso, cara, para a sua própria comunicação. Assim, qual que é a sua visão? É bem por aí? É 100% por aí, assim. Eu acho que um profissional de marketing, uma profissional de marketing que não gosta de gente tem um grande problema. Porque eu também sempre brinco que a gente fica atrás de um computador 12 horas por dia fazendo trabalho, PowerPoint, fazendo Excel, respondendo e-mail. Você não vive a vida do seu consumidor, né? Você pode até ter intersecções de gosto do que você, né, tem ali com o seu consumidor, mas se você não tem uma genuína vontade de entender um pouco o que o seu consumidor tá querendo, tá falando, tá fazendo, cara, dificilmente você vai conseguir entender qual que é a estratégia que você vai fazer, assim. Eu acho que a gente precisa entender, como profissionais de marketing, que fazer uma planilha de um PLR é tão importante quanto passar um dia vendo comentário no Twitter e vendo comentário da App Store e que as pessoas estão falando sobre o seu produto, assim. Isso faz parte do processo, isso ajuda, te enriquece, faz você criar planos melhores, faz você entender a comunidade, trazer galera pra perto. Então, acho que isso é fundamental, assim, entender o teu consumidor a fundo, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, como ele fala, como ele conversa ou como você quer se apresentar pra ele também. Cara, tem uma frase de um cara chamado Mark Schaefer, de um livro chamado Marketing Rebellion, que ele fala que 2/3 do seu marketing não é você que faz. São as pessoas, né? 100%. Só que as marcas, elas são tão apegadas a isso que elas querem controlar, né, tudo isso e acabam tendo problemas em relação a esse ponto. E aí, eu queria comentar com você uma coisa que eu não sei se você teve a oportunidade de ver, que aconteceu recentemente, né? Quem estiver vendo isso aqui no futuro vai ter que dar um Google. Mas o caso da Stone, com aquela colaboradora que criou conteúdo no carnaval. Cara, você viu sobre isso? 100%. E é muito legal, cara, como as marcas, elas reagem numa visão muito rápida, né? Porque elas estão antenadas a isso, né? Hoje eu sinto que as redes sociais, as comunidades, os criadores pautam essa conversa. Tanto que a grande tensão era assim, cara, será que a Stone vai mandar ela embora? E aí várias marcas, eu vi o Burger King, ela falou assim, cara, se mandar ela embora, a gente vai contratar ela aqui em cima desse ponto. Assim, cara, qual é a sua visão sobre um fenômeno como esse? Cara, é bem polêmico, assim, porque é muito legal e os conteúdos eles precisam ser cada vez mais vivos, que conversem com o consumidor, mas poderia super ter dado errado. Eu acho que só deu certo porque foi sem querer. Se talvez a Stone tivesse planejado muito esse conteúdo e feito isso meio fake, não tinha dado certo. Né? Ele foi claramente alguém ali, ela postou e ela deletou. Ela deve ter, coitada, ficado com super medo ali, se um dia chegar, mas te entendo, te entendemos. Mas eu acho que o processo é muito natural de abraçar a galera. Se você viu que também todas as marcas estavam abraçando ali, cara, no final foi aquele ponto. A Stone abraçou, ela criou um vídeo, mas naquele momento que ela também criou o vídeo, matou o meme.
né? A Stone fez o vídeo, matou o meme e acabou ali. Então acho que você tem que aproveitar essas oportunidades que você tem um buzz, que você tem um boom pra entender como que a tua marca pode agir ali. Se a tua marca for muito séria, aquilo ali não cabe às vezes também, né? Mas eu acho que a oportunidade da Stone foi super legal. E como eles aproveitaram no mesmo dia, soltaram o conteúdo dela e foi colocado ali. E é muito difícil isso acontecer também, né? É 1 em 1 milhão, assim, mas quando dá certo tem que aproveitar. Pra mim, acho que o grande takeaway disso tudo que aconteceu é que a criação de conteúdo ela é efetiva quando ela é orgânica, né, cara? Foi um negócio repentino e foi utilizado. E cada vez mais eu percebo que a utilização desse conteúdo orgânico que vem de um usuário que realmente vive aquilo faz muito sentido. E uma coisa que eu percebo quando eu vejo as ativações de vocês é que existe uma busca muito importante por essa questão do orgânico como um todo, né? Hoje, nas diretrizes de marca, assim, como que é esse relacionamento com criadores, assim? Vocês dão essa liberdade, vocês fazem essa cocriação? Queria ouvir um pouquinho de você. Boa, eu acho que as marcas elas precisam ser genuínas hoje em dia. Se você vai pra social, você precisa ser genuíno. Porque senão você vai ter um canal muito em cima do muro, que só fala a mensagem, a marca que você quer comunicar, porque alguém desenhou algum brand guide em algum momento. Super. Né? Então, se você já tá com uma rede social, você precisa se abrir um pouco mais. Né? Voltando só um pouco do caso da Stone, só pra complementar, acho que os grandes comentários eram sobre o bota pra girar no modo Stone. Por quê? Porque eles estão no Big Brother, todo mundo sabe o que tá acontecendo, e aí usaram esses comentários, e aí aproveitou essa situação que eles usaram super bem. Então você precisa não se levar tão a sério também. Porque se você se leva muito a sério, ninguém vai engajar. Ninguém vai querer falar com você e você vai ficar com um canal lá que possivelmente só a galera da agência e vocês vão comentar. Super. Que é clássico nesse. Quem não fez, né? Que atira a primeira pedra. Gente, ó, estamos com essa ação aqui, ó. Comenta lá. Comenta aí, galera. Você só vai ver, são 8 pessoas comentando, 8 pessoas ou da agência ou da empresa. Mas quando você não se leva muito a sério, eu acho que as coisas começam a funcionar um pouco melhor, né? Pra Tinder é um pouco isso. O Tinder é uma marca que tá muito aberta a receber amor e tá muito aberta a receber hate ali também, assim. A gente pode, em algum momento, brincar com a gente mesmo. A gente pode ouvir alguém falando mal da gente e isso não vai afetar tanto. Você vai querer melhorar, você vai querer entender o que tá acontecendo. E eu acho que isso foi o grande diferencial. A gente fala de date, hoje, de todas as formas de date. Porque se você for olhar pra sua vida, uma pessoa que você conheceu no Tinder, uma pessoa que você conheceu na balada, pode o date não ser legal. Então não é uma questão específica da plataforma. E aí, um date ruim, a gente sempre brinca, o date ruim, ele é uma conversa incrível no bar pros seus amigos, ou um conteúdo ótimo que você vai fazer pro TikTok, que vai dar certo e que vai bombar e as pessoas vão engajar. Então, a gente pode também criar conteúdo sobre date ruim, a gente pode falar sobre isso, a gente pode, né, a gente tem que incentivar pessoas a achar o date bom, mas até chegar no date bom, você vai ter trilhares de ruins, engraçados e histórias nada a ver e tudo, porque é isso, assim. E existe um ecossistema que eu acho muito legal, que é assim, né? O Tinder é uma plataforma de tecnologia, só que ela começou a construir quase com um mercado paralelo, né? Porque você tem conteúdos informativos ensinando como você, sei lá, criar um perfil chamativo, tem as pessoas que hoje monetizam com as histórias, tem influenciador que pede pra audiência mandar história pra ela dramatizar, então eu já vi isso acontecendo pra caramba, então criou de fato ali um ecossistema de criação, onde a marca, acho que não só é viva, mas como ela interage, no fim ela é só o meio pra isso, né? Ela é o canal por onde isso aconteceu e talvez a memória afetiva das pessoas esteja conectado a isso, né? E o Beija-Sapo, né? De novo, ele foi um exemplo onde a gente entendeu que o programa funcionava super bem pra Tinder, porque Tinder se encaixava de uma forma muito natural. Quando a gente falou, vamos fazer o programa de novo, você não... Né, quem assistiu, aí, deem feedbacks, mas eu acho que existe um processo de Tinder que a gente sentou e falou, vamos escrever o roteiro do que seria o programa legal, né? E a gente tinha os momentos onde o Tinder se inseria de uma forma muito natural. Às vezes as pessoas nem percebiam que tava lá, assim, porque o primeiro bloco do programa era sobre as pessoas se apresentarem. Então, como que você se apresenta? Eu me apresento pelo meu perfil do Tinder. Eu tenho todas as minhas informações lá, eu tenho minha foto, eu tenho minha bio, eu tenho o que eu gosto, tenho meus interesses, tenho tudo. Então, é uma forma muito natural de você se apresentar a partir do seu perfil do Tinder. E aí, a gente meio que no segundo bloco, eram dinâmicas que já existiam no programa antigo. A gente não precisa estar lá todo o tempo. Eu acho que esse é um ponto, assim, as pessoas elas entendem, né, o consumidor, principalmente a galera nova que nasceu no ambiente digital, entende muito claro hoje o que é o que não é uma publi.
Né? Então, às vezes não adianta, putz, vou tentar enganar, fingir que isso aqui não é uma publi, além de dar um problema, né, com o Conar. Mas você também tem... o consumidor, ele entende muito melhor que nos 3 primeiros segundos que aquilo ali é uma publi e fala, vou sair, isso aqui não tem nada a ver. Então, é tentar criar esses conteúdos genuínos, conteúdos de verdade que o consumidor já faz e tentar ver como isso vem pra tua marca, né? E eu acho que, assim, trazendo um pouco pra nossa realidade aqui, eu acho que a questão do Beija-Sapo de vocês foi que a marca, ela entrou num contexto muito bom ali, né? E eu acho que quando a gente fala sobre criador de conteúdo, a grande diferença é que ele não pode trabalhar com interrupção, né? Forçar a pessoa a assistir. Então ela precisa entender aonde a marca tá e como ela vai incluir isso. Acho que não só numa história, mas num contexto, né? Uma vez eu estava fazendo uma ativação onde, com criador de conteúdo, era uma marca de travesseiros, né? E aí tinha que fazer uma estrutura de projeto onde o criador chegou e falou assim, ó, a gente vai fechar 3 Reels e eu só vou falar de vocês no último Reels. Nos 2 primeiros não vou falar de vocês. Aí a marca ficou muito incomodada e tal. E qual que era a ideia da influenciadora? Primeiro ela ia criar um conteúdo falando que ela estava incomodada por dormir na cama dela e ficar com dor no pescoço. E aí ia, cara, conversar com a audiência sobre esse tópico. Segundo, era ela explorando o universo de tecnologias de travesseiro. E aí ela comprando um travesseiro, dormindo e falando que teve uma experiência muito boa. O terceiro conteúdo, ela trouxe falando sobre a marca porque a audiência estava interessada na conclusão dela de toda essa experiência. E aí, no fim, ela fala assim, gente, durante essa minha pesquisa sobre essa experiência, cara, eu conheci a marca tal e ela me trouxe os travesseiros e eu gostei pra caramba nesse ponto. Foi a criadora que teve mais retorno em vendas dentro do projeto. Porque ela colocou isso num contexto que nem você falou, era natural. Então, acho que o insight aqui pra mim é como a gente abre um pouco desse controle, do controle que a marca acha que tem, porque no fim acaba não tendo, Sim. né? Para que pessoas que sejam especialistas no próprio público façam essa criação. Então, acho que foi um pouco dessa visão que vocês tiveram também nesse modelo de negócio, né? Porque se você direciona muito o criador, o conteúdo ele não é genuíno. E aí ele é uma publi dentro de um canal, né? Pensa que o momento que ele posta um conteúdo que você direcionou muito, vai ser um comercial que a gente tinha lá atrás, porque é uma interrupção do conteúdo que normalmente ele faz. Perfeito. Né? Então, acho que isso é um ótimo ponto. E tem um exemplo que eu acho incrível, que é um exemplo gigantesco, mas que funciona muito nesse ponto, que é o exemplo da Charli D'Amelio. Né? A Charli D'Amelio, ela é uma das maiores tiktokers do mundo. Eu não sei se ela ainda é maior ou não, mas ela com certeza está no top 5. Ela tem milhões de seguidores e a marca que ela mais falava é Dunkin' Donuts. Lá nos Estados Unidos, uma rede famosa de fast food, gigantesca. E ela sempre aparecia tomando Dunkin' Donuts. Era o café preferido dela. Ela tomava de manhã. E aí ela foi com Dunkin' Donuts. Ela postava stories, postava conteúdo, postava se maquiando com Dunkin' Donuts, fazia tudo isso tomando o café deles, assim. Até pra no final, lá, ela lançar uma colaboração, né? Foi lançada a colaboração com Dunkin' Donuts. Sentido. E eu, enfim, vou falar um número que pode ser aproximado aqui, assim, mas fizeram uma análise de quantas vezes a Charli D'Amelio tinha postado Dunkin' Donuts e tinham visto, assim, em um ano, 100 e poucas vezes, né? De uma forma hiper natural. Então, quando ela chegou com a colaboração dela de Dunkin' Donuts, depois de um tempão, como uma web celebridade que ela é muito natural pro público dela falar assim, isso é real, eu quero o café. Porque ela tá tomando esse café há 1 ano, entendeu? Ela gosta da marca de verdade, ela aparece aqui todo dia. Então hoje, quando é uma publi, eu vou engajar, porque eu sei que é de verdade, porque eu sei que ela quer. Então é uma construção que as marcas também precisam se aproveitar, eu acho que isso. Quem é um influenciador que já gosta da sua marca? Quem já usa seu produto? Tem alguém que você consegue entender como que você quer construir, como você quer ter essa base? Eu acho que isso é super importante. Acho que essa dica que você trouxe, Zé, ela é tão importante, porque assim... Uma das coisas que eu mais acabo fazendo quando converso com, assim, executivos de marketing é meio que falar sobre, cara, para de ficar procurando lá fora o que você tem
aqui dentro, né? Você tem uma legião de consumidores que devem falar de você organicamente o tempo todo. E eu acho que o grande segredo é onde a gente tem que investir o nosso tempo, é achar dentro dessa base de amantes, cara, quem faz sentido para aquela ativação naquele momento. Porque existe tanto uma percepção de olhar para fora. Às vezes o criador de conteúdo, ele consome uma outra marca, mas você quer pagar para ele falar da sua, assim, e não encaixa dentro disso, né? Eu lembro de uma ativação que a gente fez também, e para mim eu acho que é um setor muito delicado, né? Que é o setor de tecnologia para celular. Cara, criador de conteúdo tem uma preferência, né, por um tipo de tecnologia de marca, e não adianta uma outra querer fazer com que ele pareça que está usando a dela. Tanto que, nesse exemplo, enfim, não vou entrar mais em detalhes, mas no fim, os caras perceberam que todos os conteúdos que aquele influenciador estava fazendo era da outra marca, não daquele que ele estava falando, porque a preferência do criador era aquela marca. Então, essa procura por um criador perfeito que vai representar a marca, que vai entregar 100% dos assets, eu acho que meio que é uma busca em vão, porque você dificilmente vai conseguir encontrar, ou se encontrar, talvez não faça sentido um relacionamento tão a longo prazo, versus o que você já tem na própria base. E o que me encanta é que, assim, no Tinder, meio que basicamente todo o Brasil ali é um brand lover disso daí, né, cara? Então facilita muito essa relação. E a gente corre atrás de pessoas que usam Tinder de verdade, ou que conhecem o Tinder. Porque não dá pra falar de produto sem que a pessoa entenda sobre aquilo ali. Ou que faça parte do dia a dia. E quando eu quero falar de marca, aí eu posso contratar uma celebridade que talvez não use o Tinder em algum momento, porque ela vai falar de marca, ela vai ajudar alguém, ou ela vai falar... cara, te indico isso aqui, ou deixa eu te ajudar a dar um match. Super. Porque eu não quero fingir em nenhum momento que alguém usa ou não usa a plataforma, ou usa ou não usa alguma coisa. Então, eu acho super legal. Esse ponto de celular, trazendo um exemplo tangível, né? Eu acho que a Samsung faz isso muito, muito bem, né? Hoje é muito claro quem usa ou quem não usa, quem gosta ou quem não gosta da marca. E a Samsung tem uma das maiores embaixadoras de criadora de conteúdo para Samsung no Brasil, que é a Maísa. Perfeito. Que faz isso muito bem e defende a marca super bem e que tá com a marca há vários anos. Você sabe que ela usa, ela posta as fotos dela usando, os stories dela dá pra ver que são feitos com Samsung. Então, é um todo. Mas se a Maísa um dia aparece usando iPhone... quebra tudo, né? Sim. O que eles vão construindo. Então, acho que é realmente entender. Tá ali que pode ser pagando ou não, em algum momento, você vai ver, mas é realmente entender quem tá disposto a abraçar a tua marca, porque tem muita gente no mercado. Por que você quer em alguém que não gosta de você? Eu tava conversando outro dia com o pessoal do Sem Parar, enfim, que espero poder trazer eles aqui também, e eles falaram pra mim que uma vez eles estavam na base de CRM deles, olhando assim e tal, e eles descobriram que o Carioca, né, ex-Pânico, o cara era cliente dos caras há, sei lá, 20 anos, assim, um negócio absurdo, e eles nunca tinham olhado pra esse lado. E ele criava conteúdo passando no pedágio, falando, o pessoal parado lá e tal. E aí, quando eles descobriram isso, fizeram um relacionamento com ele. Então é muito louco sobre o potencial que às vezes a gente perde por não dar atenção pra essa base que você já tem e como ela pode te ajudar, seja em criação de conteúdo num formato mais em escala, UGC, ou seja num trabalho de fato, de testimonial e endosso, né, como um todo. Não, e eu acho que hoje também, principalmente para marcas menores que talvez não tenham dinheiro para pagar uma grande celebridade, o formato dos criadores de conteúdo tem mudado um pouco, super, né? E você consegue uma pessoa que tem uma influência um pouco menor, ou são micro-influenciadores que conseguem te ajudar a espalhar se aquela mensagem for de verdade, né? Eu acho que um exemplo incrível foi com a Scala, que a Scala de produtos de cabelo, super, tem aquele potão de creme que funciona super bem para uma consumidora, e ela, né, uma consumidora fora nos Estados Unidos, pegou o produto aqui no Brasil, começou a usar e falou, nos Estados Unidos não existe um produto que nem esse. Olha aqui, olha eu fazendo, olha o review, a menina não tinha nada de seguidor, e o vídeo estourou, e abriu operação nova dos caras nos Estados Unidos, super, entendeu? Então eu acho que é uma estrutura que, se você tem verdade no conteúdo, esse conteúdo pode funcionar muito melhor do que colocar uma celebridade muito grande falando sobre o seu produto, que é um modelo tradicional de publicidade, né? Então, acho que talvez esse é o
ponto-chave de tudo, que é ser genuíno, né? Não, E tem uma pergunta que eu preciso te fazer, Zé, que o pessoal fala assim, cara, você tem que fazer essa pergunta pra ele, porque falando sobre pessoas que usam, a gente teve o caso da Anitta com vocês, né, cara, que foi um negócio super legal, autêntico, orgânico, e eu não sei se todo mundo tá ligado nisso, mas, pô, você poderia falar um pouquinho de como foi esse trabalho que o Tinder fez com ela? Cara, esse foi um trabalho lá em 2020, pré-pandemia ali, o último carnaval antes da pandemia, e foi... Enfim, estruturado muito a partir dela, né? A Anitta, eu acho que hoje tem um tamanho tão grande que ela escolhe um pouco as marcas que ela trabalha, né? Então ela gosta também de fazer e ter verdade naquilo ali, como ela consegue falar. Então, é muito legal o processo da Anitta, porque ela vem e fala assim, nossa, eu adoro Tinder, eu uso Tinder, eu usei aqui. Ela usou em 2020. Ela levou uma galera pra backstage a partir de Tinder, então tinha um processo de como ela usava produto também, como você conseguia encontrar ela de verdade lá, né? Hoje em dia, enfim, a Anitta cresceu, ela ainda tem os momentos de Tinder, a gente tem falado com ela há um tempo, mas ela hoje é um outro tamanho e eu acho que tá tudo bem a Anitta hoje não usar Tinder, porque talvez não vá, mas... Mas tem tanta gente que tá ali, que consegue, né, usar Tinder, e a gente vai muito atrás dessas pessoas que realmente estão falando da gente no dia a dia, assim. E eu acho que o que fez a motivação dessa pergunta é porque às vezes a pessoa não imagina que alguém que tá distante dessa realidade, cara, usa o aplicativo como uma pessoa normal, procurando um date, um encontro, um relacionamento, cara, como um todo, né, cara? Então, às vezes você usa fora, né? Pô, você é muito famoso aqui na hora, às vezes você usa fora, você usa em outro lugar. Então, ou você entende como a plataforma pode te ajudar. A gente teve um papo super legal também com o time da Anitta, né, no lançamento do álbum dela, onde ela falou, nossa, eu vi uma ativação de Tinder e eu queria muito fazer igual, e a gente estruturou juntos uma ativação dentro, onde era um perfil que ela, né, você dava match com a Anitta dentro do Tinder e você recebia uma informação sobre o álbum dela novo. Então, tem formas de você entender como engaja também a sua comunidade usando outras plataformas. Perfeito. E que funcionam super bem para gerar conteúdo, para, enfim. Show. Ô Zé, acho que faz parte do nosso dia a dia aqui no Brand Sites. Cara, acho que entender um pouquinho também como, cara, você chegou até aqui, assim, né? Porque esse nosso papo aqui de alto nível, eu tenho certeza que muitas coisas que a gente falou aqui despertaram e abriram a cabeça do pessoal. Só que essa jornada até você virar um executivo de marketing e participar dessas iniciativas, muitas vezes não é muito claro, cara. E aí a minha grande pergunta é assim, cara, como você chegou até aqui, cara? De onde você veio? Qual é a sua história a respeito, né, da sua jornada profissional? Boa. Cara, eu vou tentar dar uma resumida, que se falar aqui a gente tem 4 horas e meia de Brand Sites, a galera não vai ver, mas eu sou curitibano, morei em Brasília quase minha vida inteira, né? Fui pra Brasília super cedo. E eu tenho uma família que sempre me incentivou muito o lado criativo, assim, né? Tipo, eu sempre gostei de fazer stop motion de Lego. Na verdade, eu sempre achei que eu ia pro lado do cinema, sempre. Sempre. Esse pra mim era o meu caminho. Aí surgiu publicidade ali no meio, que já conto como, mas sempre achei que eu ia pra esse lado mais criativo, vídeo, e pra estar no backstage, né? Sempre. Mas a ideia era essa. Eu tenho uma mãe professora que também sempre incentivou, um pai arquiteto, e sempre fomos, né, vai, putz, comunicação é legal, vai. E aí eu comecei a entrar muito nesse caminho. Então tinha desde muito cedo que eu ia fazer comunicação. Mas eu achei que, putz, é publicidade, é filmão, é set, é o que eu gosto de fazer, assim, né? E aí eu entrei pra publicidade, e no meu primeiro semestre da universidade, eu vi um cartaz dentro da universidade falando: você quer trabalhar com festas e não sei o que dentro do campus? Eu falei, putz, tinha 17 anos ainda. Acho que quero. Faz sentido, né? É uma boa experiência. E aí acabei mandando meu currículo, tinha um e-mail lá, mandei meu currículo, fui chamado para uma seletiva. Cheguei lá, era uma seletiva para ser estagiário da Red Bull, né? E foi um processo muito legal. Passei na seletiva, super meio, nossa, o que será que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, não sei nada. Acabei de entrar, tava no primeiro semestre da faculdade e fui indo, assim. E foi um processo muito legal, porque eu peguei um pouco desse lado criativo que eu sempre tive, querer fazer coisa e tal, e comecei a aplicar porque tava muito afim de fazer aquele negócio, tava muito afim de fazer, entender como as coisas aconteciam. Era um cargo que na época se fazia todo o mix de marketing da Red Bull dentro do campus, né? Então comecei lá, assim, foi super legal. E aí, cara, foi dando certo, morava em Brasília, saí um pouco da Red Bull um tempo, voltei depois pra Red Bull.
E aí, quando eu pisquei, foram 8 anos de Red Bull, né? Eu fiz bastante coisa lá dentro, assim. Fiquei numa área chamada Norte Centro-Oeste na época. Então, ficava bastante entre Brasília, Goiânia, Cuiabá, Belém e Manaus. Então, eu ficava viajando no meio da faculdade ainda, uma loucura. Mas eu acho que esse processo foi muito importante pra... Cara, eu sou um profissional de marketing, tô começando a construir o que eu quero. Mas não tinha muita ambição de nada, assim. E ele era muito generalista, né, cara? Você super. Tudo de um pouco. Tudo um pouco. Desde vender Red Bull, literalmente na cantina da universidade, até ir pra festa, até carregar coisa, até viajar pro interior carregando coisa, assim, foi um processo muito legal de um aprendizado gigante, assim, a Red Bull é uma super escola. E aí, nesse processo, fui transferido pra São Paulo no meio do caminho, vim pra cá, e é aqui que você começa a entender um pouco, né? Naquela época não tinha muito trabalho remoto, você tinha que estar em São Paulo, então... E como é que era o impacto, né, cara, de vir pra São Paulo, assim? Tipo... Cara, foi complexo, assim, porque eu vim meio no vamos. Precisa ir, vai ser transferido, vamos, então, tá, e corre atrás de apartamento, corre atrás de um monte de coisa, então você tem uma parte também pessoal que você tem que ir entendendo um pouco, né, colocar no papel o que é, quanto custa, meu Deus, é agora, passagem de ônibus é quanto, né, colocar tudo pra você falar, cara, beleza, funciona assim, e vamos nessa. E até achar o lugar, né? Tipo, pô, você precisa morar num lugar que tem um ponto de ônibus perto pra chegar no escritório. Super. Porque tinha que ir 5 dias por semana no escritório. Tinha que chegar no horário. Então, acho que também teve um momento super legal pessoal, assim, que eu comecei a crescer pessoalmente legal, assim. Então, eu fiquei na Red Bull esse tempo e aí eu comecei a entender um mundo novo, né? Putz, São Paulo é um mundo novo. Eu morava em Brasília que tinha, né, poucas empresas, muitas empresas ou agências trabalhavam direto pro governo. Isso. Então você, né, tem uma outra realidade de agências de publicidade em Brasília. E quando eu cheguei em São Paulo, você começa a ver um mundo completamente novo. E você fala, cara, será que eu posso trabalhar numa empresa assim? Tipo, você começa a ver uns lugares meio impossíveis de trabalhar, né? Você começa a falar, nossa, será que dá pra trabalhar assim? E isso é muito legal também, porque a gente às vezes acha que é a nossa própria cabeça que é o limitante, né? Perfeito. Nossa, tipo, cara, não dá, não vou nem tentar, assim. E aí esse processo foi muito legal. Então, na Red Bull aqui, eu acabei passando num processo seletivo pra Nike. Também era um grande sonho pra Nike. Putz, Nike é a empresa das empresas, né? Putz, é super legal a história. Né, cara? Como trabalha com marketing. Aí eu brinco que a Red Bull foi minha escola e a Nike foi realmente meu PhD, assim, porque aprendi muito na Nike. É uma escola incrível. E todas as pessoas que eu trabalhei lá também, eu acho que todo mundo super me ajudou a chegar onde eu tô. E na Nike aconteceu uma coisa que aí sim eu realmente nunca imaginei que ia acontecer na vida. Porque é isso, né? A gente não tem muito dessa noção. Que foi quando a gente lançou uma campanha, que eu era completamente apaixonado por essa campanha. A gente foi desde entender insight de consumidor, desde todo esse processo que a gente falou aqui agora. Mas a gente ganhou alguns Cannes nessa campanha. Né? E eu nunca na minha vida, quando eu recebi a ligação da agência, falou, Zé, você tá sentado? Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, deu merda, né? Deu merda, alguma coisa aconteceu. E eles falaram assim, cara, a gente vai ganhar Cannes e vai ganhar nessa campanha desse jeito aqui. E pega o próximo voo pra Paris. Falei, cara, não tenho como, não vai dar. Não fui, né? Não fui. Mas foi muito legal esse processo, assim, de você começar a entender que essas coisas são possíveis, né? E às vezes as pessoas elas pensam que a sensação boa é pelo prêmio. Acho que o prêmio é consequência, né, cara? É você ver que o processo todo valeu a pena, né, cara? Isso. E porque Cannes, né, quando eu tava na universidade, era muito sobre... Existe essa premiação, ela é super importante. Muita gente, né, publicitário grande ganha, campanhas grandes ganham, mas tem muita coisa fantasma, tem muita coisa que é só case inscrito pra que nunca aconteceu, né, e tudo. E aí quando eu nem sabia que poderia ser uma possibilidade, você faz a campanha funciona, a campanha dá certo, tem engajamento, muito tem bom. Criação de conteúdo, tem tudo. E a gente ganhou numa categoria, a gente ganhou um Grand Prix em Cannes pra essa campanha, em mídia, que era uma campanha que não tinha investimento de mídia. Né, e que mostrou como a gente usou mídia de um jeito diferente, como usou criadores de conteúdo para amplificar essa história. Então foi super legal. E aí as coisas foram acontecendo, né? Fiquei na Nike mais um tempo também. Isso mudou o que assim na sua vida, cara? Tipo assim, porque a partir do momento que você recebe essa premiação, assim, qual que é a mudança? Tipo, uma confiança? O que é? Talvez seja a resposta mais clichê do mundo, né? Que eu já falei um pouquinho ali, mas é sobre talvez entender que é possível, né? Muito tipo, legal. Porque, cara, é muito fora da realidade da gente ali, né? Tipo, cara, você tá morando em Brasília, fazer faculdade lá, nunca, fazer publicidade, não sei se dá pra ganhar Queria trabalhar em festa. Exatamente, comecei ali no negócio, mas,
é muito legal que essas coisas vão acontecendo e você sabe que é de verdade, né? De novo, você sabe que você se esforçou desde o dia 1 ali pro negócio dar certo, que você fez o negócio no caminho certo, ou tentando acertar em algum momento, errando, óbvio, no caminho de vez em quando, mas foi dando certo. E aí, nesse processo na Nike, eu sempre quis muito pra tecnologia, sempre gostei muito do mercado de games e tudo. E recebi a proposta ali pra ir pro time da Garena, pra Free Fire. Eu falei, cara, vou tentar desbravar esse mundo novo e descobrir um mundo completamente novo, tanto pra tecnologia quanto pra games, né? Os números são muito absurdos, o tamanho é muito, muito insano, a comunidade muito forte. Então você começa a descobrir também áreas novas dentro do próprio marketing que você achava que já sabia fazer, porque tava lá um tempão, né? E que você vai descobrindo coisas novas, então foi muito legal. Também lançamos uma campanha pra Free Fire, também ganhamos canis com Garena, que foi super legal, assim, uma campanha da comunidade pra comunidade. A gente liderou, assim, a gente levou pela primeira vez uma campanha de um jogo de celular para um intervalo do Fantástico, usando criadores de conteúdo nesse filme, né? Isso foi super legal também. Me corrija se eu estiver errado, né? Acho que a Anitta também fez uma collab com o Free Fire, não fez? Fez uma collab com o Free Fire. Participei desse processo também. Eu acho que vocês, então... tem uma proximidade. Exato. A gente fez uma... Comecei nesse processo com a Anitta, depois, né, que eu mudei pro Tinder, o time continuou de um jeito incrível lá, né, lançando clipe, lançando música, lançando tudo, mas eu comecei essas primeiras negociações, desenhar a história da Anitta dentro do jogo. Cara, foi um negócio maluco, assim, né? E o legal que eu vi esse case é que pessoas que nem gostavam dela, eventualmente por gosto musical, cara, começaram a admirar essa percepção dela se conectar com uma audiência que, cara, ninguém imaginaria que ela alcançaria estando dentro de um jogo, né? Cara, a Anitta, pra mim, assim, eu acho que ela tem um... Eu não posso falar disso porque eu nunca conversei com ela, né? Isso, mas... pela minha percepção, ela tem um negócio que muita marca devia ter também, assim, que é saber o que você tá fazendo e não se importar muito com hate. Porque ela não liga pro hate. Super. E aí, esse hate, ele tá lá, ele tem o tempo todo, ela tem muito hate, tem muito fã, mas ela foca nisso, ela debocha com a galera, ela consegue fazer isso de um jeito muito legal, assim, o que mantém ela muito em todas as conversas possíveis, né? Porque, infelizmente, o hate engaja bastante. Né? Então, e o que te fez ficar apaixonado pela proposta do Tinder, assim, cara? Que você viu e falou assim, puta, eu quero trabalhar ali. Cara, eu sempre fui fã do Tinder, até o processo do Tinder, e aí vou contar aqui também um pouco, que é um pouco do como eu tento fazer as coisas um pouco. Mas, cara, eu mandei uma mensagem pro Rodrigo Fontes, que era, né, que hoje é o VP de Tinder Global. E falei, cara, acho a marca muito legal. Eu super trabalharia aí. E, cara, se um dia você precisar, tô aqui. Né? Mandei uma mensagem no LinkedIn, assim, despretensioso. Super. E foi... e não tinha vaga na época, não tinha nada. E ele, depois, quando abriu a vaga, eu vi que abriu a vaga e mandei uma mensagem pra ele de novo. Falei, lá atrás, eu te mandei uma mensagem. Falei, cara, se você estiver interessado em bater um papo e tal. E comecei, entrei no processo, fiz todo o processo e rolou, assim. Mas eu acho que é um pouco disso da cara de pau também deu um pouco certo. Mas sempre que eu fiz, além de ser usuário de Tinder, né, durante muito tempo, eu achava muito legal o propósito de você conectar pessoas, né? Eu acho que eu sempre fui muito apaixonado por pessoas ali mesmo, assim. Então, como isso funciona, como o processo de pessoas funciona, como entender história pra você saber que há 1000 anos aconteceu pra hoje em dia tá rolando. E aí esse processo foi muito legal, assim, cara, Tinder é uma marca que eu trabalharia super porque tem esse grande propósito, né? Vender e trabalhar com amor ali é muito legal, né? Pô, você ouvir as pessoas te mandando obrigado, casei, ou uma foto de um vestido com um logo de Tinder embaixo da barra. Tipo, cara, isso faz nosso dia, assim. Caraca. Então, se tem história de Tinder, mandem pra gente lá, porque isso é super legal pra gente, mas isso me encantou muito, assim. E aí, hoje em dia é isso, como a gente faz com que isso aconteça mais, né? Esse é o grande objetivo. Né? Cara, Zé, assim, obrigado por compartilhar essa história. E, cara, queria saber assim, então, olhando para essa jornada, qual que é o grande insight que você tira disso, que você poderia compartilhar com o pessoal, para que um dia a galera que tá ali, que quer ocupar uma posição como essa, consiga chegar, cara? Cara, difícil essa, mas... eu não queria ir muito pro lado coach, mas já sendo um pouco. Mas faz parte.
Cara, eu acho que o primeiro processo é você tá muito afim das coisas acontecerem, né? Ser muito curioso, ser muito... entender muito do que você tá querendo fazer ali, né? Eu acho que esse foi talvez um grande diferencial no meio das entrevistas que eu fiz, tanto pra Nike, pro Tinder, tudo que fiz processo seletivo pra entrar em todos, né? Esse processo de talvez entender um pouco do que tá realmente acontecendo lá no campo, mesmo que fuja um pouco do que eu gosto ou não, mas eu sabia o que tinha acontecido no Grammy, eu sabia o que tinha acontecido no Oscar, eu sabia qual tinha sido a última trend do TikTok. Você tava realmente interessado, eu tava né, interessado em saber essas coisas que às vezes mudam, principalmente marcas que estão querendo entrar na cultura pop ali, ou estão querendo entrar na cultura do dia a dia, você precisa saber um pouco sobre esses temas, assim. Então, eu acho que ser curioso é um ponto muito importante. E aí, desde, puta, agora eu tô querendo... fazer um negócio e, cara, eu tô tentando pra realidade, pra inteligência artificial, tô tentando aprender código. Falei, cara, como? Pô, tô lá tentando ver código, nunca mexi num código na vida, entendeu? Mas cara, é isso, tô tentando ser curioso. Até porque se um dia eu for conversar com alguém que faz, cara, você minimamente entender como que você faz um pouco o processo ali. Tô entendendo que é absurdamente mais complicado do que eu imaginava, mas cara, é isso, assim, você tem um GitHub da vida, você tem um lugar pra você tentar puxar uns códigos pronto, coloca lá no... Então, eu acho que as coisas, elas vão funcionando, assim, talvez essa seja a minha maior dica de, cara, persiste, você vai receber 1 trilhão de nãos, como eu também já tomei, um monte de coisa errada, um monte de projeto que não deu certo, um monte de projeto que você achou que muito ia dar certo e dar errado. Aqui a gente só falou das coisas boas, É isso, né? não, tem muita coisa ali que dentro do processo eu acreditava muito e não deu certo. Mas eu acho que é um pouco isso. Assim. Curioso e interessado. Curioso e interessado. Esse é o insight. É isso. Até porque, cara, todas as empresas que você passou... Tem uma questão de cultura muito forte, né, cara? E se você não tiver hiper alinhado e dentro desse dia a dia, você não ia estar ali dentro, né, cara? Cara, e de novo, eu acho, talvez tenha um bingo desse podcast aqui de quantas vezes eu falei genuíno. Mas, mas é verdade, assim, porque quando eu entrei na Nike, eu gostava muito, sempre curti muito esporte, sempre entendi muito de algumas coisas, mas quando você entra num mundo do que a Nike faz, você não consegue entender tudo. É praticamente impossível você entender sobre tudo, assim. Então estar disposto, curioso, genuinamente interessado em conversar com as pessoas que fazem. Cara, tem muita gente muito incrível no campo. Que às vezes não tá em empresa, que às vezes tá fazendo o seu corre tentando acontecer. Cara, por que não sentar com essa pessoa e aí, como empresa, pagar pra essa pessoa pra entender? Super. Cara, eu acho que um processo da Nike muito legal que tinha lá e tenho certeza que ainda tem, é o processo inicial de começar um projeto. Cara, a fase 0 de começar um projeto era chamar a galera da própria comunidade pra entender. Pagar essa galera como merecem ser pagos pra entender, pra você tá com essa galera perto durante todo o processo. Às vezes nem é uma estratégia da agência, uma pessoa de estratégia da agência que vai te dar a melhor resposta. As pessoas que estão lá na rua que fazem isso. Então, isso foi muito legal, assim, de sentar, de conversar, de entender, de se mostrar aberto, de falar, cara, eu tô atrás de uma marca, mas, cara, a gente tá querendo realmente fazer isso, né? A gente falou, nunca ninguém... E eu acho que isso é um ponto muito legal pra entender, principalmente no Brasil, que é nenhuma marca dá voz pra ninguém, né? As pessoas têm suas próprias vozes. Hoje em dia a gente consegue ver isso em TikTok, em criador de conteúdo e tudo. Mas uma marca pode muito ajudar a amplificar essa história. Se você amplifica isso do jeito certo, com todos os cuidados que você precisa ter, cara, a chance disso ser muito legal e benéfico pra tanta gente é muito maior. Assim. Não, então, matadores que você falou agora, cara. E eu quero contribuir, assim... nossa sessão coach aqui, mas, cara, eu tive o privilégio de acompanhar o crescimento do mercado de influenciadores / criadores ao longo desse processo, né, cara? Foram 10 anos que eu tive essa proximidade e toda vez que eu encontrava um desafio, então, por exemplo, cara, como que eu vou vender um modelo para uma grande empresa que a área de compras não sabe como comprar? Né? Então, você chegava lá, sei lá, ia fechar com uma grande empresa, a área de compras vai falar contigo, aí chegava o profissional de compras, que está acostumado a comprar várias coisas, assim, como que eu compro um influenciador? Putz. Então eu tive que entender como a pessoa de compras adquire conhecimento para ensinar ela para ela me comprar. Né? Então, curioso, proativo e interessado. Aí eu ia falar com o pessoal de mídia.
que comprava mídia e eu tinha que falar como que o modelo de criadores de conteúdo poderia agregar na estratégia de mídia daquela empresa. Então, no fim, foi uma construção de um mercado hiper multidisciplinar, aonde a gente tem que saber como funciona ponto a ponto uma estrutura de marketing para conseguir mostrar como o criador vai funcionar e ajudar naquele ponto, né, cara? E aí eu percebo que quando você tem esse entendimento, você evolui e consegue ter conversas muito mais produtivas do que quando você pensa que o influenciador é só o cara que faz um post e 3 stories, né, cara? Total. Não, e eu acho que hoje em dia, especialmente hoje, eu me considero um pouco mais um profissional generalista, assim, que consegue ter entradas, mas eu acho que talvez a melhor dica de todas é saber que é falar para as pessoas que você nunca vai saber de tudo. Perfeito. É impossível você saber de tudo, principalmente no mundo hiperconectado que a gente vive hoje, assim, não tem como você saber. Então, talvez a melhor forma de você ficar mais próximo de saber de tudo é ter as conexões certas, é conversar com as pessoas, é ter uma gama diferente, é sentar com alguém, é entender um pouco mais, é entender como as coisas funcionam. Isso, né, com empatia ali, cara, é o golaço, assim, para as coisas funcionarem um pouco melhor. Boa, cara. E aí, pra gente finalizar, a gente tem uma dinâmica que eu gosto muito, que é trazer uma pergunta de um outro convidado nosso para que você responda. Né? E a pergunta aqui é do Rafa Velar, do nosso episódio passado, que ele falou assim, pô, quero que a próxima pessoa que sente nessa cadeira responda qual foi a coisa mais inusitada que acabou acontecendo dentro de uma campanha de criadores de conteúdo que você não imaginava, mas deu muito certo. Boa. É uma boa pergunta também, mas assim, eu contei lá no início que eu passei por lugares que trabalhavam de influenciadores de formas diferentes, Super. né? Então, em uma dessas experiências, eu fui para uma agência de influenciadores e falei, cara, a gente precisa fazer essa campanha, precisa lançar isso aqui, vamos tentar trazer uma lista de influenciadores. E tinham nomes muito grandes, né, de influenciadores. A gente falou, cara, vamos tentar mesclar, tá vendo? Não tem tanto dinheiro para tudo isso, vamos tentar mesclar um pouco aqui e vamos tentar entregar essa campanha ali com nomes micro, nomes médios e nomes grandes, que possivelmente é o que quase todo mundo de marketing faz ali dentro de uma lista final. E eu acho que talvez a coisa que mais me surpreendeu nesse processo todo foram as pessoas, os médios e micro influenciadores performando melhor do que os grandes influenciadores, né? E aí você começa a entender que o fim é tudo isso que a gente falou, cara. O que importa é o conteúdo mesmo. Hoje em dia ainda mais, assim, não importa muito quantos seguidores você tem, porque se você coloca, às vezes, alguém pra dançar, que é muito grande, e essa pessoa não dança, não vai funcionar. Perfeito. Então, eu acho que isso foi uma surpresa muito boa, assim, entender que uma galera trouxe conteúdos muito legais que engajaram e foram muito melhores do que gente que você pagou muita grana e que eram muito grandes, assim. Zé, e eu acho que esse é uma visão muito legal, porque, no fim, na prática, a gente acaba descobrindo que o que performa de fato não só é o conteúdo, como as redes sociais, os algoritmos funcionam dessa forma, né, cara? Hoje, a chance de uma pessoa que é o primeiro vídeo dela no TikTok ser trend é gigantesco, cara. Super. Porque eles estão muito mais interessados no engajamento e hoje as pessoas não se contentam apenas com quem tá falando, né? Mas sim como a pessoa transmite essa mensagem. Então, pô, que legal, porque eu acho que é uma descoberta meio que ao longo da maturidade do modelo que acaba acontecendo, com certeza, né, cara? Boa. E aí, queria te fazer um questionamento, assim, qual seria uma boa pergunta para uma próxima pessoa que sentaria aí, cara? Boa. Tava pensando nessa aqui agora, mas dando um contexto, eu acho que a gente tem, né, como profissional de marketing, um monte de KPI dentro de uma planilha. Mas dentro de uma campanha de influenciadores, dentro de uma campanha de conteúdo, em algum momento você descobre um KPI novo que você fala, putz, isso aqui foi muito legal e que não entregou. Boa. Então, perguntar qual foi um KPI novo que você descobriu no meio da campanha que foi legal e te ajudou muito a pautar talvez as próximas campanhas. Cara, essa sua pergunta dá um episódio inteiro, né, cara? Porque o tanto de novas métricas, de comparativos, o quanto o trabalho com esses criadores tem virado uma ciência, é algo fantástico, né? E, pô, como última pergunta e fechamento, cara, qual que foi um insight legal que você teve na nossa conversa, que a pessoa que assistiu até aqui, né, perseverante, né, que tá com a gente lavando louça, sabe essa história? Pode levar da nossa conversa aqui na sua percepção. Fala o seu que eu falo o meu. Cara, eu vou falar um que também entra um pouco meio no negócio ali, mas ele funciona bastante, que confia um pouco no que você tá pensando aí. Nossa, assim, super que legal.
se você estudou, se você trabalha em algum lugar, se você sabe muito o que você tá fazendo, dificilmente alguém vai saber melhor que você. Então confia no teu instinto também, Que pra legal, tipo, cara. vai, dá um ok, às vezes que você não tem tanta certeza, mas dá um ok com convicção, que se der errado você tem um learning depois pra contar em algum podcast. Ah, super, cara. Mas você confiou muito nesse processo, então acho que esse é um bom recado ali. Porque no fim as pessoas têm tanto medo de errar que elas acabam perdendo ótimas oportunidades, Super. né, cara? E no fim, eu acho que a nossa vida é muito mais sobre aquilo que a gente descobre que não quer fazer ou que não quer continuar do que de fato. Sim. Assim, no número de possibilidades é muito mais fácil você ir errando até você acertar do que você acertar de primeira, né, cara? Então, super legal. E acho que o insight que eu tive ouvindo muito você, cara, é que acho que uma marca, a construção de uma marca, o desenvolvimento de uma campanha nunca é feita somente por uma pessoa. É feito por uma comunidade, por um conjunto, né, cara? Estar atento para ouvir o que as pessoas estão trazendo e utilizar isso como fonte de informação é essencial para um trabalho de marca, para um crescimento profissional, ou até mesmo para a nossa vida, né? Afinal de contas, quantas vezes a gente, num bar, não tá conversando, e às vezes uma pessoa que você nem imaginaria fala uma coisa que você fala assim, putz, interessante isso, esse né? ponto, né, cara? Então acho que essa construção em conjunto, ouvir os consumidores, ouvir os criadores, ouvir as pessoas que têm aderência, é muito importante para essa construção, como você falou da Nike, como com o Tinder acabou acontecendo bastante. Faz Boa. sentido? 100%. Cara, Zé, obrigado Arte, pelo papo, brigadão, irmãozinho. valeu. Foi super Até legal. mais. E aí, gente, comenta aí que eu quero trazer o Zé de novo aqui, mas ele só vai voltar se tiver muito engajamento. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Até pessoal. mais. Valeu, tchau. tchau, tchau.